Oi pessoal, estamos aqui, vamos começar mais uma aula e vamos começar pelo louvor. E nós estamos hoje, tem alguém ali escondidinho, mas ele vai tocar junto, também vocês vão ouvir o violão. Ele está fazendo assim para mim, mas não tem problema não, está escondido, então não tem problema. E vamos começar a louvar juntos. Vamos aproveitar e cantar algumas músicas que faz tempo que a gente não canta e que nós gostamos. Em primeiro lugar, aquela que fala do Rei da Selva, que é bem animada. Vamos lá, Tia Ju? Vamos? Tia João, que não tá aqui. Quem é o Rei da Selva? Quem é o Rei do Mar? Quem é o Rei do Universo? E quem é meu Rei? Eu te digo, Cristo é o Rei da Selva. Cristo é o Rei do Mar. Cristo é o Rei do Universo. E Cristo é meu Rei. Muito bem, fazia tempo que a gente não cantava, estava com saudade dessa música. Agora também uma outra pra gente matar a saudade, faz tempo que não canta. Aquela música que fala da porta. Da porta, que a porta tem Dois lados, exatamente. Dois lados, o de dentro e o lado de fora. O lado de dentro nós estamos com Jesus. Jesus, e o lado de fora nós estamos Sem Jesus. sem Jesus. E como é que você vai ficar? Com Jesus, exatamente. Bom, eles responderam de lá, né? Claro que vocês responderam e nós vamos ficar com Jesus. Vamos lá? Vamos? A porta é uma só, porém dois lados há. Dentro e fora, você é onde está. A porta é uma só, porém dois lados há. Eu já estou dentro e você é onde está. Isso mesmo, saudade de cantar essa música. Então agora nós vamos para uma outra música da nossa classe. Essa música em particular, a Tia Ju gosta muito de falar o nome. Eu sempre deixo ela especialmente falar o nome. Mu. Grande nome, né? Impressionante. Mu, que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Se eu deixasse a Tia Ju falar os nomes das músicas, eu não sei o que seria do louvor, né? Mas vamos que essa música é muito legal e muito animada. Que? Vamos lá. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Que foi, menina? Foi Deus que fez o boi. Fez a girafa falar, o elefante te fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou pra trás. Essa música é muito divertida. E agora nós vamos cantar uma música que na verdade nós juntamos duas. Nós vamos cantar aquela que fala: perto, perto de Deus eu quero andar. Junto com aquela música que fala: É bom. é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser
areia fofa. Porque a pessoa, meio sem juízo, vai constrói a casa na areia. O que isso quer dizer? A pessoa não faz uma boa base na sua vida, não constrói sua vida em Deus. E aí é lógico que vai tudo ruir. A gente tem que construir a casa com quem? Com Deus, na rocha. Então a gente vai começar cantando sobre a casa na areia, né? A pessoa meio bobinha que foi construir a casa na areia. Não ia dar certo mesmo. Não. Só é legal quando a gente brinca na praia de Castelo de Areia. Então vamos lá? Vamos lá. Na areia fofa, o Nécio construiu a sua casa, ele construiu. Na areia fofa, o Nécio construiu e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. E a casa na areia tombou. Não deu nada certo. Não. Agora é a da rocha. Na rocha. Na rocha firme, o sábio construiu a sua casa, ele construiu. Na rocha firme, o sábio construiu e a chuva já caiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu. A chuva caiu e a água subiu e a casa na rocha ficou. Muito bem, é isso mesmo, a nossa rocha. Deus, é isso mesmo. Nós vamos encerrar esse momento de louvor com uma oração, agradecendo a Deus por este dia mais que Ele nos dá. Quer ver todo mundo quietinho aí em casa? Olha lá, deixa eu. Muito bem, isso mesmo. Vamos lá, todo mundo. Obrigada, Senhor, por este dia, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Muito obrigada por este momento de louvor. Fica conosco todos os nossos queridos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Um beijo grande e até a lição. Tchau! Oi, pessoal! Estamos aqui, que alegria! Estamos acabando a nossa revista. Vocês perceberam isso? Vocês chegaram lá no fim das lições e é exatamente quantas lições lindas nós tivemos. E hoje nós teremos uma recordação, não é uma chamada oral, mas é quase isso. Nós vamos recordar as nossas lições desde o início e nós tivemos neste semestre lições lindas sobre a igreja. E lembram o nosso projeto? Vamos à casa do Senhor. Isso mesmo! Nós aprendemos sobre a igreja, sobre o que fazemos na igreja, sobre a importância da igreja, não é? Então nós vamos fazer um pequeno jogo. Vocês vão ter a chance, a tia vai dar tempo, a chance de acertar, de pensar na resposta. Vai aparecer de cada lado uma carinha alegre e uma carinha triste. E aí vocês vão pensando aí. A tia vai dando um tempo, depois de eu falar a pergunta, e vocês falam aí em casa qual é a resposta. Aí vai aparecer se é a afirmação que eu fiz, se ela é verdadeira, carinha alegre, ou se ela não está certa, carinha triste, né? E a gente vai dar uma lembradinha naquela história. Vamos começar? Primeira! O tabernáculo era uma espécie de tenda que o Senhor mandou construir. E aí? Tempo! Acertaram a resposta? Pois é, o tabernáculo realmente era uma tenda. Vocês se lembram dessa lição? A tenda de Deus no deserto.
quando o povo estava no deserto, Deus mandou que eles construíssem então um local de adoração para eles irem, se reunirem, adorarem, prestar adoração a Deus. E os sacerdotes ficavam lá no tabernáculo. E realmente pareciam tendas, né? E o tabernáculo ia junto. Então, tinha um templo, tinha uma igreja, não é? E aí, acertaram? Muito bem! Continuem prestando atenção que nós vamos continuar. Vamos lá? Vamos para a segunda. Ana orou a Deus pedindo por um filho. Tempo! E aí, acertaram? Muito bem, vocês acertaram. Ana era casada com Eucana e ela não tinha filhos, ela queria muito ter filhos. E sabem, naquela época era muito importante para uma mulher ter filhos. E ela era muito julgada sobre isso, ela ouvia muito da outra esposa de Eucana, que também era um costume da época ter mais de uma esposa. Ela ouvia muito sobre isso, ela era muito criticada. E ela foi ao templo e ela orou, ela pediu de todo o coração e ela chorou. Ela orou no templo. Muito bem, vocês estão de parabéns. Estão seguindo? Estou gostando de ver. E aí, vamos para a terceira. Samuel, que era o filho de Ana, né? Samuel ia ao templo de vez em quando. Tempo. E aí? Deu certo? Então, pois é, Samuel não ia ao templo só de vez em quando, não. Quando Ana orou a Deus e ela falou para Deus que se ela tivesse um filho, ele seria levado ao templo para servir a Deus. E aí depois, quando ele cresceu, teve idade, Ana levou Samuel para ajudar o sacerdote Eli. E ele ficou realmente no templo ajudando. E além de morar lá e ajudar o sacerdote Eli, uma coisa muito importante que Samuel fez. Quando Deus falou com Samuel, qual foi a resposta que ele deu? Ele falou: eis-me aqui, teu servo ouve. Ele ouviu quando Deus estava falando com ele. Muito importante, né? E como é que vocês estão indo? Estão acertando? Muito bem, prestaram atenção, é isso mesmo. Vamos para a próxima? Vamos lá então. O rei Salomão construiu um lindo tabernáculo. Tempo! Acertaram? Pois é, não. Salomão não construiu um tabernáculo, não. O que foi que Salomão construiu? Salomão construiu o templo. O pai de Salomão, Davi, queria muito construir esse templo, mas ele não conseguiu e ele deixou essa missão para o seu filho Salomão, que construiu um lindo templo. E aí as pessoas, então, passaram a viajar para ir ao templo, para adorar a Deus, para orar e se reunir. Era uma alegria, mesmo quem morava muito longe, não deixava de ir pelo menos uma vez ao ano
até o templo de Deus. Uma construção linda, e Salomão fez com muita alegria. E aí, acertaram? Tô seguindo aí, hein? Nós vamos agora para a próxima. O rei Ezequias foi ao templo orar, pois a cidade estava em perigo e ele queria pedir ajuda do Senhor. E aí, tempo. Acertaram? Sim, vocês se lembram? A cidade estava cercada pelo exército daquele rei de um nome diferente. Vocês lembram do nome? Senaqueribe. Lembraram? Senaqueribe. Isso, Senaqueribe. Vocês têm uma memória que é impressionante. Isso mesmo, o rei Senaqueribe, ele cercou aquela cidade e ele queria conquistar. E Ezequias estava muito preocupado e ele foi ao templo e ele colocou aquela roupa de saco, uma roupa que demonstrava como ele estava preocupado. E ele pediu ajuda de Deus. Exatamente, Deus ajudou? Deus ajudou, graças a Deus. Quando a gente se dirige a Deus, Deus nos ajuda. E ele ajudou Ezequias. Vocês responderam bem aí? Acertaram? Muito bem! Agora nós vamos para a próxima. Isso é muito difícil. O rei Joás começou a reinar quando estava velhinho. Tempo. Não, né? É isso mesmo, quem acertou muito bem. O rei Joás começou a reinar ainda criança, um menino. Que bom que ele amava a Deus e ele sempre procurou o Senhor para ser um rei muito sábio, porque ele começou a reinar muito jovenzinho e ele amava a Deus e seguia os caminhos de Deus. E aí, acertaram? Foram bem? Vamos em frente? O rei Joás viu que o templo precisava ser reformado. Mas para isso precisava de contribuições. E ele fez um cofre, uma caixinha de contribuições e pediu ajuda ao povo. E aí será? Tempo. Muito bem, para quem acertou, verdade. O rei Joás ficou triste que ele viu que o templo precisava de reforma, mas era um problema porque não tinha como reformar, não tinha dinheiro. Então, fez uma caixa para as pessoas contribuírem com o que pudessem para reformar o templo, colocar as rendas que eram necessárias, porque ele estava muito abandonado. E pior, tinham colocado no templo imagens de deuses que não eram do Senhor. Ele tirou tudo isso, ele tirou tudo que não era do Senhor de lá. Isso foi importante, não era só se enfeitar, não, era muito mais. Não era só dar uma pintada, passa uma mão de tinta aí. Não, ele viu como era importante o templo voltar a ser o templo do Senhor. E ele pediu a cooperação do povo. E o povo cooperou. Muito bem, vocês acertaram? Gostando de ver essa contribuição de vocês aí, mandando ver, isso mesmo. E vamos para a próxima.
tem um nome que vocês também devem lembrar. Que passa o tempo também, né? Isso tudo tem muita história no meio e teve problema, o povo foi levado embora, o templo ficou abandonado, o povo voltou. E aqui vem a pergunta: Zorobabel e o povo não tiveram problema algum para reconstruir o templo quando eles voltaram. Tempo. Olha só! Pois é, eles tiveram problema, né? Quando eles retornaram, depois do povo ter sido levado embora, e eles conseguiram ir retornando aos poucos, foram reconstruir o templo. Mas algumas pessoas que moravam ali por perto começaram a falar, a ficar falando, caraminholando, colocando minhoca na cabeça deles, e desestimulando o trabalho deles. Olha que coisa feia, né? Fazendo fofoca. Muito feio isso. E será que eles se influenciaram? Olha, influenciou, né? Porque eles desanimaram. Então, eles encontraram dificuldade? Encontraram dificuldade, né? Então, será que eles não tiveram nenhum problema? Não, né? Eles tiveram problema. Pois é, que pena. E vem logo em seguida agora a próxima. Deus mandou os profetas para falarem com o povo e ajudar na reconstrução do templo. E aí? Tempo! Isso mesmo! Está certo! Deus mandou Ageu e Zacarias para ajudarem, para falar com o povo. E eles conversaram com o povo e estimularam o povo e falaram: para de ouvir essas coisas. Não, Deus está com vocês e nós vamos reconstruir o templo de Deus. E o templo foi reconstruído e o povo tinha onde se reunir e adorar a Deus novamente. Aleluia! E agora nós vamos para a próxima. Simeão e Ana viram o bebê Jesus porque estavam sempre no templo. E aí? Tempo! Sim, verdade, está certo. Simeão e Ana iam todos os dias ao templo. E o grande sonho deles era ver Jesus. Simeão falou isso, que ele estava feliz, que para ele tudo tinha se realizado. Imagina que alegria poder segurar o bebê Jesus no colo. E Simeão realizou esse sonho, né, naquele dia, porque ele estava no templo. Muito bem! E vamos para a próxima. Jesus foi ao templo quando era menino, mas ele quis voltar logo. Tempo. Não, essa era fácil, né? Não, Jesus foi ao templo quando era menino, lembra? Com Maria e José, eles tiveram que viajar. Inclusive, como viajavam as mulheres e os homens separados, na volta, Maria e José não perceberam que Jesus não estava com eles. Quando eles perceberam, eles voltaram correndo. E onde estava Jesus? No templo. Continuava lá.
E ele até ficou admirado dos pais estarem preocupados, porque ele falou, onde mais eu estaria? Porque ele estava muito feliz por estar na casa do Senhor, na casa do Pai dele. Então Jesus não teve a menor pressa de ir embora, não. E nós vamos para a próxima. Jesus agora já estava adulto. E ele chegou no templo e ele viu aquela feira, quase aquele mercado do lado de fora do templo. Os vendilhões, como são descritos na Bíblia, cada um vendendo o seu material, aquela bagunça. Mas ele ficou triste e não falou nada. Tempo para vocês. Não, grande não. Jesus não só ficou triste, claro que ele ficou triste, mas ele ficou bravo. Ele ficou bravo pelas pessoas tratarem a igreja daquela maneira, tratarem a casa do Senhor como se fosse um mercado, sem respeito, porque ali é lugar de adoração. Lógico, nós ficamos muito alegres. Nós vamos e ficamos felizes e conversamos, mas não é uma feira. E Jesus ficou muito bravo e acabou rapidinho com aquela bagunça. Isso mesmo, tinha que acabar mesmo, né? Não era para isso, não. Então, muito bem quem colocou que Jesus não ficou triste, não. Ele foi bravo, estava errado, isso mesmo. E agora nós vamos para a nossa última, que foi em relação à última lição aqui com a tia Vitória. Os discípulos de Jesus seguiram a missão que ele deixou e espalharam a sua mensagem por muitos lugares. Certo ou errado? Tempo. Verdade, isso mesmo. Os discípulos de Jesus, eles realmente observaram e obedeceram a missão que Jesus deixou. Quando Jesus falou, ide e fazei discípulos por todo lugar, eles espalharam e foram pregando a palavra de Deus em todas as cidades. E mais, começaram a estabelecer uma igreja em cada cidade. Então as pessoas não precisavam mais fazer viagens longas para ir só em uma igreja. Cada igreja tinha o seu lugar de reunião onde eles podiam aprender, louvar, adorar a Deus, se reunir. Eles se reuniam, comiam juntos, aprendiam juntos, adoravam a Deus e iam crescendo no amor de Deus. E assim, muitos milhares abriram seu coração para Jesus e morar. E assim é até hoje, não é? Graças a Deus nós podemos ter nas cidades os lugares de adoração a Deus, nós podemos nos reunir. E assim nós chegamos no final desta lição, desta revista, né? E aprendendo sobre a igreja. E vocês viram que lindo ficou o nosso mural do nosso projeto do semestre? Dá uma olhada. Que beleza esse caminho, hein? A gente aprendeu em cada quadradinho desse, que foi uma lição que a gente relembrou agora, como foi importante, o quanto a gente aprendeu. E o que a gente tem na nossa igreja. Hoje, a nossa lição que vocês têm aí é uma igreja. Então, vocês podem pintar, recortar e ela vai ficar em pezinha aí bonitinha. E vocês podem também fazer cada um do seu jeito. Vocês pintem da cor que quiserem. Porque é a igreja de vocês e a nossa igreja é a igreja de Deus. Então, para encerrar agora essa parte, esse semestre com as nossas lições, próxima aula vai ser uma aula conjunta.
Vamos encerrar agora com uma oração. Muito obrigada, Pai, por esse dia. Muito obrigada por todas as bênçãos. Muito obrigada, Pai, porque nós podemos aprender de Ti e Te louvar e sempre Te adorar. Fica conosco, com todos os nossos queridos. Dá-nos sempre a Tua direção, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pessoal, um grande beijo. Fiquem com Deus. Estamos sempre com saudades e logo nós nos veremos. Um beijo grande e tchau!